Boa noite! Hoje é dia 2 de agosto de 2024. Meu nome é Victor Farinelli, eu sou subeditor e repórter de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Ópera Olímpico, onde nós trazemos uma cobertura diferente destes Jogos de Paris 2024, com informações dos resultados esportivos, mas sem deixar de comentar os assuntos políticos que envolvem este evento e que envolvem o mundo de uma forma geral. E hoje vamos falar da disputa pela liderança no quadro de medalhas, que continua intensa, mas o Vermelho Pequim continua ditando o ritmo. O Vermelho Pequim mais ou menos começa na minha camisa, por exemplo. Né? Enfim, a China encabeça a disputa, né, e mantém certa vantagem sobre os demais países. Os Estados Unidos, que ontem saltaram para o segundo lugar, hoje tiveram mais um dia titubeante, como no começo da semana. Foram ultrapassados pela França e pela Austrália, caindo para a quarta posição, embora continuem sendo o país com o maior número de medalhas no total, né? Porém, o início das provas de atletismo pode ser uma esperança para os norte-americanos, especialmente nas provas de velocidade, onde eles costumam brilhar. A briga pela hegemonia esportiva mundial promete fortes emoções até o dia 11 de agosto, e aqui no Ópera Olímpico nós insistimos em perguntar aos nossos convidados: quem vai vencer essa batalha no âmbito esportivo? Que consequências o quadro final de medalhas pode ter no cenário geopolítico, seja com uma vitória chinesa ou seja com uma vitória norte-americana? O Ópera Olímpico desta quinta-feira vai falar sobre Estados Unidos, sobre Venezuela, sobre China, sobre Brasil e a medalha de ouro da Beatriz Souza, nossa campeã olímpica do judô. E vamos conversar com dois convidados de luxo, com enormes currículos. São eles o Luiz Carlos Azenha, jornalista com experiência como correspondente em Nova York e Washington, já trabalhou para Globo, Manchete, SBT, participando tanto de reportagens sobre temas políticos, como também, né, em coberturas esportivas. E o Marcelo Castilho, jornalista graduado pela Fundação Getúlio Vargas, repórter com passagens nas principais redações de rádio e TV do Rio de Janeiro, passando por Tupi, Manchete, Globo, CBN e muitas outras que, se eu for falar, eu fico uma hora falando. Atualmente ele é o apresentador do podcast Mundioca e, o mais importante, torcedor do queridíssimo América Futebol Clube. Junto com o meu boa noite aos nossos convidados, eu começo o debate de hoje perguntando, né, sobre os Estados Unidos. A gente vai falar sobre China e Estados Unidos, mas vamos começar com os norte-americanos, que após o início vacilante se recuperaram no quadro de medalhas e, né, ainda estão numa certa desvantagem diante da China, né, mas com uma distância que podemos chamar de reversível, pelo menos por enquanto. Mesmo assim, parece ser uma performance muito abaixo do que o país realizou em Olimpíadas não muito distantes, no começo deste século. Isso pode ser lido como um sinal de declínio dos Estados Unidos apenas no esporte ou sintoma de algo mais profundo? Quem começa respondendo esta pergunta é o Luiz Carlos Azenha. Boa noite, Azenha. Boa noite, Vitor. Boa noite, Marcelo. Queria lembrar, viu, Vitor, que eu comecei como repórter de esportes lá atrás, no Jornal da Cidade de Bauru, anos 70. Eu tinha uma coluninha síntese, escrevia sobre esporte amador, escrevia resultado de xadrez, Campeonato Mundial de Xadrez, todas as noticinhas que ninguém queria ler, eu publicava no Jornal da Cidade de Bauru. Eu amo esporte. Eu já e não cobria também o nosso glorioso Noroeste? Claro, Noroeste de Bauru. Aí eu fui aí para perto. Você está em São Vicente, né, Vitor? Eu estou em São Vicente. Então, uma vez fui cobrir o Noroeste contra o Santos, que é meu time, eu torço para o Santos Futebol Clube. O Noroeste ganhou da Portuguesa Santista no Ourico Mursa. E o nosso ônibus, que era dos jornalistas que acompanhavam o Noroeste, foi apedrejado pela torcida do Santos Futebol Clube, voltando sem janelas para Bauru. Quanto à sua pergunta, Vitor, Marcelo, eu acho que é uma decadência relativa dos Estados Unidos. Outros países melhoraram muito, o próprio Brasil, muitos países melhoraram, né, no seu desempenho, e a China, especialmente, melhorou bastante. Então, eu não diria que os Estados Unidos estão em decadência, né? Eu morei 20 anos lá,
a estrutura de formação de atletas nos Estados Unidos, Vitor, é muito forte. Ô Marcelo, eu fui estudante lá, eu me formei lá no ensino médio, me formei numa high school americana típica. Então você começa, a base do esporte americano já é na high school, né? No ensino médio, vamos dizer assim. Você já tem os times de todas as, né? Mesmo numa escola pública, a escola pública americana já tem uma estrutura, tem ginásio de esportes, tem o campo de futebol, futebol americano, enfim. Eles têm uma grande estrutura física espalhada pelas escolas públicas de todo o país. Então, isso aí, e é um país rico, então não tem problema para o menino comprar uma raquete de tênis, jogar um tênis. O cara pode comprar equipamento para disputar qualquer esporte, né? Qualquer esporte. Então, eles têm essa base, e é uma base que começa na high school, na escola média, vai embora, porque se você é bem sucedido lá, eu joguei futebol lá, mas eu era perna de pau, viu, Vitor? Se eu fosse bom, eu teria sido chamado por uma faculdade americana para integrar o time da faculdade. Eles têm uma estrutura gigantesca, então, assim, não sei o que vai acontecer, né? Eles foram mal na natação, não sei se você concorda, Vitor. Eles foram mal na natação, não, bem abaixo, mas nós temos o atletismo começando agora, e vamos esperar a segunda semana. Mas eu diria que é decadência relativa, mas não é uma decadência do esporte americano, não. Esperem as Olimpíadas de Los Angeles, vocês vão ver só os Estados Unidos agora em Los Angeles nas próximas Olimpíadas. É verdade. Na natação, aconteceu um fenômeno que foi o fato de que o time australiano veio com muita força e ganhou muitas medalhas, que os Estados Unidos costumava dividir um pouco medalhas com a Austrália historicamente, né? Sempre com um pouco de vantagem dos Estados Unidos, e esse ano a Austrália é que superou os Estados Unidos, ganhando a maioria das medalhas em natação, pelo menos até agora. Marcelo Castilho, o que você acha da participação dos Estados Unidos até agora nestas Olimpíadas? Boa noite, Vitor. Boa noite, Luiz. É um prazer estar falando com você, Azenha. Eu que sou um pouquinho mais novo que você, eu vou falar novo, né? Mas você é um cara que eu admiro muito, sempre admirei, né? E quando o Vitor fez o convite, eu falei, caramba, que honra. Mas o que vocês falaram é exatamente um pouquinho do que a gente percebe nesse momento em Jogos Olímpicos. Só para corroborar contigo, Vitor, das 22 medalhas que a Austrália tem nesse momento, 11 de ouro são da natação. 11 vem da natação. Ou seja, a Austrália praticamente conseguiu um desempenho maravilhoso, que ela conseguiu ganhar todas as disputas que ela tinha diretamente com os Estados Unidos naquele quesito que ela costumava dividir antigamente. E como o Azenha falou, a França está muito bem, a dona da casa se preparou muito bem também, e isso ajuda também a pulverizar a disputa, as medalhas. A gente sabe que fora gigantes como Simone Biles e o basquete dos Estados Unidos, o resto vai estar disputando fora o atletismo, principalmente nas provas de meio fundo ou fundo. Essa é a questão. Até me deixou até a luz aqui apagar, né? Com vergonha de eu falar uma coisa dessa assim, mas assim, eu também concordo que o nível do esporte dos Estados Unidos ele ainda é algo hegemônico. É claro que essa distância vem diminuindo muito. As universidades, eu tenho amigos lá também, Azenha, que moram lá, assim como você morou, eles moram lá, e antes de vir para cá para o programa, eu fiz essa pergunta, como é que está o desenvolvimento do esporte aí, o esporte universitário? Ele falou assim, cara, estão despejando dinheiro como nunca nas universidades, que eles têm que fazer essa preparação. A gente viu ontem a Simone Biles dizendo que a maior competidora dela, a maior adversária dela, era a nossa brasileira Vanessa Andrade. E ela já está com 27 anos, ela não queria mais disputar. Provavelmente essa foi a última Olimpíada da Simone Biles. A gente não sabe se foi a última da Vanessa. Mas, assim, para chegar a um nível de excelência como os Estados Unidos, a gente normalmente acostumou ver
os Estados Unidos, a gente vai ter cada vez mais, na minha opinião, a melhoria dos outros. Se a gente for pegar o histórico das cidades, dos países que sediaram Olimpíadas para trás, só o Brasil, vamos dizer assim, que ainda não teve essa curva ascendente. Por mais que a gente tenha melhorado a primeira semana olímpica da nossa história com a medalha da Bia hoje. Mas, assim, Reino Unido se tornou uma potência depois de Londres, de 2012. A Austrália já vinha fazendo alguma marolinha de Sydney para cá, de 2000. A gente vê como é que a Austrália deu essa melhorada. Japão, a né, Espanha Marcelo? Também... Oi? E o Japão? O Japão também melhorou, hein? Nessa primeira semana. Mas o Japão, na verdade, assim, o Japão, a última vez que o Japão sediou, que foi essa passada, a gente teve uma coisa meio ruim, que foi a pandemia, que meio que atrapalhou muita gente, a preparação de muita gente atrapalhou. A gente tem até que deixar o Japão numa prateleira meio que fora. Mas assim, e a gente vê, de Pequim 2008 para cá, já que a gente não tem mais a União Soviética, que antes era a rivalidade sobre o quadro de medalhas, era a União Soviética e os Estados Unidos, economicamente a China já é briga de cachorro grande com os Estados Unidos. Agora, esportivamente, a China vem atropelando. Vamos dizer assim, Estados Unidos... Lembra da Corrida Maluca? Quem é mais velho lembra desse desenho da Corrida Maluca? Os Estados Unidos seriam um dica vigarista, que se quisessem ganhar a corrida, eles estavam lá na frente. Era só passar de passagem que ganhava a corrida, mas ele precisava parar para tentar atrapalhar quem vem atrás. Quem vem atrás, no caso agora, é a China, mas vem em muito mais velocidade. Se a gente falar que economicamente, até 2050, a China vai ser a maior economia do mundo, no esporte, eu não sei se até 2050, mas vai estar muito perto. Muito bem. A gente vai falar da China também, mas antes nós vamos mostrar o nosso maravilhoso quadro de medalhas. Vou chamar o nosso produtor Zé Igor. Zé Igor, chama a medalhinha lá para a gente poder ter melhor aqui o panorama. Olha só o nosso quadro, belíssimo quadro de medalhas que mostra a China em primeiro lugar, como foi também na jornada de ontem. Hoje a China tem 13 medalhas de ouro, 9 de prata e 9 de bronze, 31 no total, e eles já garantiram 2 medalhas mais amanhã, pelo menos, né, que a final do tênis de mesa é ouro e prata para a China, e não está contabilizado ainda. Mas, enfim, em segundo lugar está a França, a dona da casa, tem 11 medalhas de ouro, 12 de prata e 13 de bronze, 36 no total. A Austrália, com essa incrível performance na natação, tem 11 de ouro, 6 de prata e 5 de bronze, 22 no total. Os Estados Unidos, que ontem terminaram em segundo, hoje caíram para o quarto lugar, tem 9 medalhas de ouro, 18 de prata e 16 de bronze, 43 no total. E o Brasil, graças à medalha de ouro da nossa querida Beatriz Souza, tem 1 medalha de ouro, 3 de prata, 3 de bronze, 7 no total e pulou da 32ª para a 19ª posição. Está aí o nosso quadro de medalhas mostrando o domínio da China até o momento, e a China é sobre quem nós vamos conversar agora. Vocês consideram que a China reúne condições de superar esportivamente os Estados Unidos já nessa Olimpíada? Não parece ser uma metáfora interessante de outros dilemas a respeito do país socialista, que muitos preveem que também irá superar os norte-americanos em outras áreas, como na economia, principalmente, né? Mas esse debate sempre fica perdido nas estimativas de quando isso poderia finalmente acontecer. Como você acha essa questão, Marcelo Castilho? Se a gente olhar o quadro de medalhas agora, nesse momento, Vitor, como você falou, dessas 13 medalhas da China, a gente tem 4 no tiro esportivo, que é praticamente pódio todo chinês, e nos saltos ornamentais, que também é um esporte que a gente acha difícil a China ser batida. Para surpresa geral, o mesatenista, que era favoritão, saiu, né? E perdeu para o sueco, e esse sueco acabou ganhando do nosso Hugo Calderano hoje, tirando o Hugo Calderano da final. Ou seja, há esportes
da China, a gente está falando de um país de 1 bilhão 400 milhões de pessoas, né? Ele massifica o esporte. A equipe de ginástica olímpica feminina da China aí, se a gente olhasse comparação com as equipes do Brasil e dos Estados Unidos, a gente vê mulheres feitas contra adolescentes chinesas. E muitas dessas meninas chinesas, provavelmente, daqui a 4 anos, não estarão nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, porque a rotatividade lá é muito séria. Se a gente acha que o vestibular é ruim, fazer um vestibular olímpico para entrar num time nacional da China não deve ser muito fácil, não. Entendeu? Então, assim, a China vem melhorando em tudo, só que ela, se a gente for olhar também essa divisão de medalhas, eu tinha feito um scout antes de chegar aqui, enquanto os Estados Unidos ganharam essas medalhas em 16 esportes, ou seja, pulverizou o número de atletas de ponta que chegam ao pódio, né? A China ganhou em 11 esportes concentrados nesses dois que eu falei, saltos ornamentais e o tiro esportivo. O Azenha falou muito bem, está chegando agora o atletismo. Vamos ver se esse favoritismo dos Estados Unidos prevalece. Muito bem. Como você vê? Eu queria dar um pouco de perspectiva, né, gente? A China, ela não tem uma história longa de esporte competitivo com essa visão ocidental da competição. O esporte se tornou um negócio no nosso mundo ocidental, né? As Olimpíadas são feitas para os Estados Unidos. Eu não sei se vocês se lembram que em 2014, quando a rede NBC comprou os direitos das Olimpíadas até 2032, ela pagou quase 8 bilhões de dólares. As Olimpíadas, elas são feitas para os Estados Unidos, ainda são feitas. Essa história de dividir natação numa semana, atletismo na segunda, é porque o público americano gosta muito destes dois esportes. Por que eles trouxeram a Simone Biles já com 27 anos de idade? Trouxeram o LeBron James? Porque eles precisam das grandes estrelas que são a marca para vender as Olimpíadas nos Estados Unidos. É um mega negócio. As Olimpíadas ainda, todos os horários das competições, muitas vezes são definidos em função do público, qual horário que o público americano vai assistir mais. Porque quem paga a maior parte dos direitos, né? O COI, ele 60% do que ele ganha, de tudo que ele ganha, é em cima de direito de TV. E a NBC e os americanos são os que mais pagam pelos direitos de TV. A China não tinha essa ideia do esporte competitivo como nós ocidentais temos, né? A China era um país do Tai Chi Chuan, o esporte muito mais ligado à saúde, ao bem-estar do que essa coisa da competição. Só que o país mudou muito. Como você falou, Marcelo, dessas 13 medalhas de ouro, 4 no tiro, 4 no salto. Eu fiz um levantamento para a gente debater hoje. Desde 1984, Los Angeles, que é quando a China entrou com tudo mesmo, 60% das medalhas de ouro da China são saltos ornamentais, levantamento de peso, principalmente feminino, ginástica, tiro e tênis de mesa. Tênis de mesa é um esporte nacional, mas os outros 4 esportes, gente, foi calculado, foi pensado pelos dirigentes do esporte. Olha, vamos investir, o Estado é que bota o dinheiro para formar atleta, vamos investir nesses esportes, por quê? Porque é o seguinte, pensa o seguinte, Marcelo, Vitor, imagina uma mulher do levantamento do peso. Qual é a chance nos Estados Unidos de uma levantadora de peso, ou aqui mesmo no Brasil, conseguir um patrocínio? Pouquíssima chance. A China vem com um monte de dinheiro nesses esportes que dão muitas medalhas. Esses são esportes que dão muitas medalhas na Olimpíada. Então, olha aqui, eu fiz esse levantamento, deu 60%, como você disse, Marcelo, em apenas 5 esportes. Então, eles foram para a dominância em alguns esportes que dão muitas medalhas, onde a competição de outros países não é tão grande. É por isso que eles evoluíram tão rápido. Acho que tem uma mudança que está acontecendo agora, Vitor, que é o seguinte: pela primeira vez os chineses começam a ter os seus ídolos. Vocês viram o nadador dos 100 metros.
Aquilo que ele fez foi inacreditável. O Pan, é Pan, né? Vocês sabem quem está na final do tênis feminino amanhã? É a Zheng. A Zheng ganhou da... É um esporte que eu amo, eu acompanho. Ganhou da Iga Swiatek. A chinesa vai estar na final, gente. Numa final de tênis feminino de uma Olimpíada. O menininho lá, o Zheng do skate. O moleque tem 11 anos de idade. É um fenômeno. A China está começando a entrar agora nessa mesma ideia dos ídolos. Não tinha isso na China agora. Se vocês olharem o desempenho, até hoje, desde 84, a China só ganhou 3 títulos em esportes coletivos. Não é curioso? Eles não têm essa ideia do esporte coletivo. Não, eles estão investindo principalmente nesses esportes que podem render muitas medalhas. Azenha, a China descobriu o que muita gente descobriu, que se chama sport wash, né? De trabalhar a sua imagem internacional diante, né, com o esporte. A gente sabe que o Xi Jinping, ele gosta de futebol, gosta de ver o jogo do Brasil, ele gosta de ver o jogo do Brasil. Abriu-se o campo dos jogadores brasileiros para o mercado chinês há pouco tempo, pagando milhões. Muitos que estão na Europa ou estão já de volta ao Brasil jogaram na China pelo menos uma temporada. E ele só foi demovido da ideia da China bancar uma Copa do Mundo, já que ele tinha feito os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, porque o time da China de futebol, até esse momento, é um time incipiente, é um time que poderia fazer o país passar vergonha dentro de casa. E aí todo mundo sabe que ninguém monta o circo para ser o palhaço. Todo mundo quer ser o domador, o apresentador, ninguém quer ser o palhaço. Então ele depois saiu dessa ideia de fazer a Copa do Mundo. E o que a gente vê hoje, essa questão de melhorar a imagem do país, quem foi até Pequim em 2008 lembra, quem estava trabalhando lá, meus colegas nessa época, eu era apresentador da TV Brasil, mas não fui para Pequim. E a gente conversava com os nossos correspondentes lá de Pequim. E eles falavam assim, cara, tá tudo muito lindo, tudo muito bonito. É impossível não ter erro aqui. Só que a gente sabe que só mostram aquilo que desejam mostrar, né? No Brasil, a mesma coisa. Aqui a gente teve Copa do Mundo, a gente teve Olimpíada. Eu, que sou morador do Rio de Janeiro, eu vivi 2 semanas de primeiro mundo. Eu achei que, assim, se o Rio de Janeiro consegue viver dessa forma durante os Jogos Olímpicos, eu quero isso para sempre. Que a gente tinha segurança, gente andando altas horas da noite sem problema nenhum, todo mundo conversando, você não tinha uma briga, uma discussão, fora os argentinos e depois os chilenos, no futebol, deixa esse preâmbulo, mas o resto ocorreu com uma maravilha. Ou seja, a China descobriu essa força que ela tem no esporte. Também é claro que ela tem dinheiro para investir. A gente tem que falar exatamente isso, que tudo que move isso tudo, a NBC, a EBC, o jogo em si, o negócio é o dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, você vai fazer papel secundário. Agora, se você tem dinheiro, você vai falar, meu irmão, eu tenho dinheiro aqui, vou fazer e vou ganhar esse negócio aí. Basicamente é isso. A gente tem mais um player no esporte, a gente falando da geopolítica, Tivemos um problema aí na transmissão do Marcelo. Opa, voltou? Não? Oi, voltou. Voltou, perfeito. Marcelo e Azenha, eu vou passar para alguns comentários dos nossos espectadores, que inclusive eles têm algumas perguntas para vocês. Aqui a Mônica Castro, por exemplo, ela diz: Victor e bancada bacana, parabéns pelo Ópera Olímpico, edição 7. Não perco, abraços de Curitiba. Abraço para você, Mônica. Em tempo, Azenha e Marcelo, como foi possível Israel nessa Olimpíada? Que absurdo absoluto. Azenha, como foi possível? Inacreditável, né? Vamos falar sério. Ainda bem que o Brasil ganhou no judô hoje, porque é inacreditável, gente. Como é que a Rússia ficou fora dos jogos e Israel não ficou fora dos jogos, né? É um absurdo isso. É constrangedor, né? Enfim, inacreditável mesmo.
Inacreditável que Israel, depois de ter matado tantos atletas palestinos em Gaza, está lá competindo, né? Ainda bem que ganhamos hoje. Marcelo, como você vê Israel, hein? A gente lá no Mundioca, a gente debateu esse tema um dia antes do início das Olimpíadas, onde organismos COI, como o FMI, são sempre pró-Ocidente e normalmente estão aliados com a ideia dos Estados Unidos. Você não tenha dúvida disso. Então, assim, como é que Israel, fazendo o que faz com Gaza, não sofre nenhuma punição? E como é que os Estados Unidos não sofreram, ao longo desse tempo todo, nenhuma punição pelo COI, deles serem interventores do mundo, polícia do mundo, que a gente sabe que isso acontece. Então, assim, o COI, ele só vê exatamente o que o Ocidente, quando eu digo Ocidente, a gente já sabe que é a turma lá de cima, né? Não é que o Brasil não é Ocidente, o Brasil é sul global. Para essa galera, o Brasil é sul global. O COI, ele joga na linha, reza na cartilha do que o Ocidente quer. E o Ocidente você leia muitas vezes Estados Unidos. Se a punição para a Rússia valeu, para os outros tinha que valer também. Basicamente é isso. Perfeito. Um outro comentário interessante do Thiago Lima, que ele lembra o que a gente conversou no Ópera Olímpico de ontem com a professora Flávia Braga Vieira e com o professor Valério Arcari. Nós chegamos a comentar as possibilidades de medalha. O Brasil ainda não tinha ganho uma medalha de ouro e nós estávamos fazendo uma lista de possíveis medalhas de ouro e percebemos, enquanto fazíamos a lista, que a grande maioria de opções de ouro, grande não, mas a maioria evidente, são de atletas mulheres. E olha só, né, como diz aqui o Thiago Lima, olha só quem foi a primeira medalha de ouro do Brasil, né? E foi com uma mulher no judô, a Beatriz Souza, vencendo a israelense na final. E a pergunta que eu deixo essa é uma Olimpíada que para o Brasil, pelo menos, está reforçando a importância do esporte feminino, né? Já é a delegação com maioria feminina, coisa que antes nunca teve. Mas, além disso, dá a impressão de que a gente vai ter muito mais medalhas femininas que masculinas. Como você vê isso, Marcelo? Se a gente pegar os resultados de agora, a gente vê o vôlei feminino indo muito bem, né? Já o masculino classificou ali na Bacia das Almas, né? Vamos esperar, porque a gente já viu isso em outras Olimpíadas. Ninguém dava mais o Brasil como um time certo, um time vitorioso, e a gente acabou, depois das 2 derrotas seguidas, ganhando todo mundo, fomos campeões aqui no Rio de Janeiro. A gente precisava ganhar, ganhamos dos Estados Unidos num jogo dificílimo e chegamos lá. Se a gente for pegar, a sorte está com as meninas também. No futebol, não vou falar dos garotos, que os garotos, a nossa safra seria ótima, etc. e tal, mas não conseguiram nem classificação, que eu acho muito feio para a gente. Mas as meninas que estavam eliminadas, porque tinham perdido de bobeira para o Japão, pelo menos, pela Espanha a gente já esperava, que a Espanha é campeã do mundo, a Espanha tem a melhor jogadora do mundo, a Putellas. A gente esperava que, e ainda ficou sem a Marta, né? Ainda no primeiro tempo, a gente esperava que o Brasil fosse eliminado. Só que a combinação dos resultados das outras chaves, dos outros grupos, devolveu o Brasil de volta, vai jogar contra a anfitriã, a França, e eu já estou achando que a gente vai passar. Ou seja, mas assim, se você olhar os esportes coletivos do Brasil, que a gente tem futebol, o vôlei, o basquete não classifica. O basquete é o único senão desses times de coletivos do Brasil. A gente está ainda torcendo para o handebol, a gente tem que esperar até domingo para saber se o handebol feminino vai ou não vai continuar na competição. Mas eu acho o seguinte, a mulher já mostrou a força que tem, a gente não está aí de brincadeira, que seria ser machista ou não querer ver o óbvio, falar que as mulheres hoje têm um papel tão ou mais importante que o nosso em falando de jogo olímpico. Perfeito. Eu destacaria hoje, por exemplo, que nós ganhamos a medalha de ouro. Vocês devem ter visto a emocionante entrevista que fez todo mundo chorar da nossa judoca campeã. Gente, a força dessa mulher foi uma coisa impressionante. Eu não estou dizendo que os homens brasileiros não têm garra, mas tem me surpreendido. Não é que tem me surpreendido. Eu assisto às competições e vejo
Cara, na luta de hoje, essa mulher tava com uma energia, você via na posição, na coisa física dela, a energia que essa mulher tava. Ela tava com uma energia tão contida e voltada para a luta, que quando ela vai dar entrevista depois, ela despenca. Depois que ela ganhou o ouro, ela desmoronou, porque ela tava com aquela coisa de raça, né? Uma coisa que você reconhece, por exemplo, num time argentino de futebol. E o Brasil já não é mais o país do futebol. O Brasil é o país da ginástica, gente. Vocês imaginem que a Simone Biles, que é a número 1, é a atleta número 1 dos Estados Unidos hoje, ela está sendo vendida lá, quer dizer, a audiência, o recorde de audiência lá nos Estados Unidos, das transmissões, foi quando a equipe americana de ginástica feminina ganhou o ouro. Deu 50 milhões, 45 milhões de pessoas assistindo, o que para lá é gigantesco. Ela é a número 1 do mundo, absurdamente, já ganhou, bateu o recorde de medalhas de ouro, já bateu, e não acabaram as competições ainda, em relação a Nadia Comaneci, quer dizer, ela reina. E quem é a grande competidora dela? É uma brasileira, gente. Então o Brasil já... E é uma mulher brasileira. Então o Brasil já não é mais o país do futebol, gente. Vamos esquecer essa história do país do futebol. O Brasil é o país do judô e da ginástica. Perfeito, perfeito. Azenha, corroborando com o que você falou, a Bia, assim que ela foi dar a entrevista e estava chorando muito, ela dedicou a medalha para quem? Para a avó dela, que é outra mulher de fibra. Sim. Verdade. Belíssima entrevista, como vocês bem ressaltaram. Queria fazer agregar um comentário importante a respeito da Beatriz Souza, é que ela é treinada pela Sara Menezes, que foi medalha de ouro do Brasil, se a gente lembra, no judô em 2012, 3 Olimpíadas atrás. E a Sara Menezes, com essa vitória da Bia, se tornou a primeira mulher campeã olímpica como treinadora, vamos dizer assim. Ela foi a primeira vez que uma mulher treinou uma campeã olímpica. É o Zagallo do judô. Ela é o Zagallo do judô, é o Zagallo do judô feminino. Gente, e é muito bom que a gente tenha mulheres treinando e conseguindo bons resultados também, não só competindo, mulheres treinando outras mulheres. Isso é fantástico. Eu não quero puxar a sardinha para o meu lado, não, mas eu sou de Bauru, da grande Bauru, lá no interior de São Paulo. E Bauru já teve grandes times. Bauru foi uma escola de basquete, de voleibol, já teve um grande time de basquete feminino, de basquete masculino. Isso tudo, gente, é escola. Bauru foi na sequência, a cidade foi até ter um grande time de basquete da NBB hoje, que é o Bauru. Então, eu, como acompanho desde criança a evolução do esporte lá na minha terra, eu vejo a importância de você ter uma escola, e o Brasil conseguiu. No judô e na ginástica, o Brasil já tem escolas próprias nessas duas. Não é vitória de um indivíduo Você tem vitórias à medida em que você desenvolve uma escola em que os mais velhos vão passando a experiência para os mais jovens. Eu já tive a oportunidade de ir lá para o Quênia, para aquele centro de treinamento. Eu fui fazer uma reportagem sobre a família do Obama no Quênia, quando o Obama ganhou, e aí minha namorada estava comigo na época, ela que foi fazer a reportagem e eu fui junto, dos corredores. Lá, eles reúnem 10, 15 medalhistas olímpicos, porque o povo fica dizendo, não, é porque os negros têm mais energia. Nada, é uma escola que o Quênia tem. Tem a altitude, que também ajuda no treinamento, mas eles têm uma escola, né? O pessoal costuma falar que é questão física. Não, o campeão que treina o campeão, que treina o campeão, e nós temos a felicidade hoje de ter duas escolas maravilhosas. No judô, como o Vitor falou, nós temos a treinadora, que foi medalhista, com a medalhista de ouro. E na ginástica também. Já temos uma escola de muitos medalhistas que deu nisso que a gente está vendo em Paris. Perfeito. E a Rebeca Andrade ainda vai ganhar algum ouro nessas competições aí por aparelhos específicos? Com certeza. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui rapidamente no programa para lembrar você que a Operamundi está promovendo uma campanha de arrecadação com a qual você pode ajudar com menos de R$100 por mês. Até o dia 20 de agosto, aqueles que fizerem
assinatura solidária semestral, aquela que custa R$ 60 mensais, que você pode fazer no nosso site operamundi.com.br/apoio. Quem fizer a assinatura vai ganhar esta camiseta belíssima da Palestina Livre, que está aqui no nosso varal improvisado. Camiseta essa que traz a ilustração do cartunista e ativista Carlos Latuffi. E se você quiser gastar um pouquinho mais por mês, né, fazendo a assinatura anual, que custa R$ 75 mensais, você ganha, além da camiseta, um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, do Breno Altman. Dessa forma, você continua contribuindo com o Opera Mundi e nos ajuda a seguir denunciando os crimes de guerra cometidos contra o povo palestino. Lembrando que você também pode contribuir com o Opera Mundi, além da assinatura solidária, pode também contribuir se tornando membro pagante aqui do nosso canal do YouTube, ou fazendo superchat e super sticker durante as nossas transmissões ao vivo. No caso de você assistir um programa gravado, você pode utilizar a ferramenta Valeu Demais. E a última modalidade é a modalidade do Pix. A nossa chave Pix é apoie@operamundi.com.br e a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. E nós voltamos ao programa com a pergunta que eu fiz lá no começo, na introdução. Que consequências pode haver, né? O quadro final de medalhas pode ter consequências no cenário geopolítico, seja com vitória chinesa, seja com vitória norte-americana? Marcelo Castilho. Olha, eu acho que a gente ainda está esquecendo de falar de um player aí que está mordendo pelas beiradas, que é a dona da casa, né? Dona da casa está fazendo um papel que há muito tempo a França não fazia em Jogos Olímpicos. Ela não está deixando. Está contando com essa vitória aí, hein, Marcelo? Se você olhar, eu gosto muito do judô. O Teddy Riner hoje levou o Macron para dentro do ginásio. O Macron foi assistir a vitória do Teddy Riner dentro do ginásio, foi cumprimentá-lo. A Bia ganhou na semifinal da francesa, que todo mundo achava que ela que seria a campeã. Uhum. Tanto que quando a Bia entrou para lutar a final, ela tinha o ginásio com ela. Por mais que tivesse ali a torcida de Israel, a Bia estava dominando. Por quê? Porque o francês poderia falar: a minha atleta perdeu para campeã, então tem uma desculpa. E ela ainda assim foi medalha de bronze, chorou, ela era uma mistura de vergonha com desejo de ter sido vitoriosa, porque você ganhar uma medalha olímpica não é para qualquer um, nesse mundo de quase 8 bi de pessoas, você ser um dos 3 melhores do mundo, não é pouca coisa. E a gente tá vendo a França galgando. Então, assim, e a gente sabe que o Macron precisa fazer política externa como ninguém, né? Porque ele está muito pressionado dentro de casa. A gente vê a França tomando pau aí das ex-colônias na África, né? Todo mundo trabalhando para a descolonização francesa, ou seja, ele vai usar como ninguém também essa Olimpíada, por mais que os atletas do triatlo passem mal quando entram no Rio Sena, que estava muito poluído. Eu queria imaginar o que aconteceria aqui com a gente, o que o mundo falaria se aqui no Rio de Janeiro a gente tivesse uma situação daquela. Eles brigaram muito, não sei se vocês lembram, mas é a questão da raia do iatismo, que ia passar pela Baía de Guanabara, que ia juntar lixo no leme dos barcos e etc. Não aconteceu nada disso, tinha golfinho acompanhando as provas. Agora a gente chega na prova de triatlo, todo mundo passando mal, vomitando, por causa da poluição do Rio Sena. A gente sabe que isso acontece, a gente sabe que o pessoal não quer falar isso, quer mostrar só o lado bom da coisa. Agora, os Estados Unidos, a gente vai esperar um pouquinho mais quando entrar o atletismo para valer. E a gente sabe, a gente que trabalha com a mídia, né? A gente sabe que nesse momento, lá nos Estados Unidos, quem está liderando o quadro de medalhas são os Estados Unidos, porque eles passaram a fazer a contagem do total de medalhas. Nesse momento, o total de medalhas dos Estados Unidos é maior do que o da China. Ou seja, ao bel prazer, você vai mudando essa questão, assim como aconteceu em Pequim. Em Pequim, a China ficou na frente dos Estados Unidos e até onde a mídia
estadunidense pôde, ela ficava colocando os Estados Unidos na frente. Essa é a questão de vender aquela imagem do eu ser o primeirão, eu ser o campeão, ninguém me bate. Tem uma hora que você acaba fazendo até um papel meio de bobo, de ridículo até, né, para não querer tapar o sol com a peneira, não querer mostrar o óbvio. Mas eu acredito que os Estados Unidos ainda vão ser os líderes desta Olimpíada, mas a diferença dele para os outros está sempre diminuindo. Azenha. Consequências. Eu acho, assim, primeiro que assim como os americanos fazem guerras preventivas, eles mudaram a maneira de ler o resultado, que é uma forma preventiva em relação à China, né? Eles estão acossados pela China, que obviamente que agora o que está... Bom, primeiro eu queria falar só do Macron. Vocês não podem esquecer, Vitor e Marcelo, que o Macron vai indicar o primeiro-ministro da França logo depois das Olimpíadas. Ele adiou para depois. E para ele dar o golpe eleitoral que ele quer dar, que é não formar um governo com quem ganhou a eleição, ele precisa brilhar nas Olimpíadas. Porque ele está mal, ele está horrível de popularidade. Então ele vai lá, foi lá no ginásio do judô hoje, né? Se ferrou porque a brasileira foi a medalha de ouro numa categoria em que os franceses... Até nisso a Bia Souza deu essa alegria pra gente. Ele tá me parecendo um pouco como que é o Rolling Stone, que eu amo ele, aliás, mas que Mick Jagger. O Macron tá me parecendo meio Mick Jagger. Vamos ver se ele vê alguma vitória. Vamos ver se ele vai sábado no jogo de futebol entre o Brasil e a França e o Brasil ganha no sábado. Mas sobre o futuro... eu acho que os americanos vão botar muito dinheiro nas Olimpíadas de Los Angeles. Em geral, os países que sediam fazem muitas medalhas, como a gente viu na China, no próprio Brasil aqui, no Japão. Então, os americanos, eu acho que ainda não será nessas Olimpíadas e também não será nas próximas Olimpíadas, que serão em Los Angeles. Então, eles vão investir um caminhão de dinheiro para formar os seus times que vão competir em Los Angeles, mas eu acho que a China, aos pouquinhos, ela está encostando, bem aos pouquinhos, e outros países se tornando mais competitivos, eles tiveram mesmo de mudar a forma de contar para não passar vergonha, porque agora eles não passam, no geral, eles estão na frente, para o seu próprio público, eles estão vendendo que nós estamos aqui, estamos ganhando, mas olha... Houve decepção lá, viu? A natação, por exemplo, vocês viram os questionamentos que foram feitos ao nadador chinês. Vocês acompanharam isso? Teve um australiano, impossível. Houve vários questionamentos e atletas chineses dizendo, quando tinha o Michael Phelps, o Phelps dominava a natação, ninguém dizia que ele estava tomando bomba. Entendeu? Gente, 100 metros nado livre é os 100 metros do atletismo, é o Usain Bolt, é a grande prova para um chinês vencer. Eu imagino o ódio dos americanos ao verem um chinês vencer a prova clássica da natação. E não foi por pouco, o moleque ganhou com um corpo quase de vantagem. É inacreditável. Quer dizer, a China vem... Não, ganhou de um segundo. A China está aqui, gente, encostando, e eles estão... Então, assim, a consequência é essa. Vai ter caminhão de dinheiro, eles vão levar brasileiro, vão naturalizar atleta, para ter hegemonia, para garantir a hegemonia, pelo menos por mais um ciclo olímpico. Mas nessa outra pergunta, eu queria fazer um exercício de futurologia, mas primeiro acrescentar uma informação. A próxima Olimpíada, como a Zenha falou, vai ser em Los Angeles. Mas Califórnia, eu não sei se a Kamala Harris nasceu na Califórnia, mas é o berço político dela, né? Ela é uma política que veio da Califórnia, mesmo que não tenha nascido ali, né? Isso pode contar, inclusive. Mas a minha pergunta com o exercício de futurologia é: no caso de a China vencer no quadro de medalhas, colocamos essa hipótese, isso poderia, ou quizás deveria, inclusive, ser usado durante essa campanha eleitoral norte-americana que vai ser já está sendo tão tensa e tende a ser mais tensa ainda? O que você acha, Zinho?
Eu acho que, bom, com o Trump como candidato, gente, tudo é possível. Ele acabou de dizer que a Kamala Harris não é negra. Vocês viram isso, né? Ela é filha de um jamaicano, aliás, era comunista, né? O pai dela. Jamaicano com uma indiana. E aí o Trump falou: quer dizer, o Trump ele está usando muita coisa assim. Tudo que ele pode atribuir a ela como decadência dos Estados Unidos, ele está fazendo. Né? Ele está fazendo uma campanha bem voltada para o meio-oeste dos Estados Unidos. Ele não está fazendo uma campanha nacional. Califórnia ele já perdeu, Nova York ele já perdeu. Ele está focando nos estados que são conhecidos como cinturão da ferrugem. É aquele miolo ali dos Estados Unidos. É Ohio, Pensilvânia, Virgínia Ocidental, Illinois, Wisconsin. Esse miolo que ele está atrás de ganhar nesses estados decisivos do miolo dos Estados Unidos. Ali, isso aí bate, viu? Isso aí, Vitor Farinelli e Marcelo, lá bate. Se a China, por exemplo, ganhar tiver mais medalha de ouro, ele pode usar isso sim, pode dizer, tá vendo? Até no esporte os Estados Unidos estão decadentes. Não descarto isso não, de ser usado se porventura a China, de fato, confirmar e no final ficar com mais medalhas de ouro, porque eles também ficam olhando, né, gente? Eles também olham os quadros de medalhas com os ouros na frente, que estão sendo publicados em outros países. Não são bobos os americanos. Marcelo. Olha, só para lembrar que se o Trump também usar esse argumento de que os Estados Unidos estão piores no esporte, lembrar que quando ele estava presidente, os Estados Unidos ganharam na conta da China também, lá em Tóquio, tá? Tem que lembrar isso também. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mas, assim, como o Azenha falou, a gente do Trump pode esperar qualquer coisa, até os absurdos que ele fica falando, ele mente sem parar, e tem aquela galera que acredita, é aquela galera que pode pegar uma foto do Trump metendo a mão dentro de um cofre, pegando dinheiro, que ainda assim vai achar que não é verdade. Ou seja, ele tem consolidado para ele um público que é dele e acabou, seja quem for. Ele conseguiu uma coisa que eu daqui, olhando do Brasil aqui, achava impossível. O Trump hoje ele conseguiu ser maior que o Partido Republicano. Ele que dá as cartas no Partido Republicano. O Partido Republicano hoje virou um fantoche dos desejos do Donald Trump. Já o Partido Democrata, vendo o que estava acontecendo com Biden, que, na verdade, as pessoas falavam assim, ele pode até ganhar, mas chega até o final do governo? Muitos duvidavam que ele chegaria até o final do governo. Então, essa troca pela Kamala é um oxigênio, não é garantia que ela vai ganhar, que as pesquisas dão que ela está favorita, que ela já empatou. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, ou seja, eu posso falar que eu vou votar em A e B, chegar lá no dia, eu vou para o show, vou para o jogo do basquete, vou fazer qualquer outra coisa e não apareço para votar, não apareço na sessão eleitoral. Mas, assim, a questão esportiva nos Estados Unidos sempre foi levada muito a sério por causa dessa hegemonia deles, que eles querem ser bons em tudo. A gente vê agora o próprio futebol, a MLS, levando os melhores jogadores do mundo. E aí depois, quando você fala assim, o Messi foi para lá, mas aí eu pergunto, você sabe quem é que paga o salário do Messi? Não é só o Miami, para minha surpresa também. É a liga toda, ou seja, cada clube que participa da MLS paga um pouquinho do salário do Messi, para o Messi jogar no Miami. Fora a venda de camisa, patrocínios, etc. Que ele gera ele faz rodar. Ele faz a máquina rodar e incentiva o esporte, que é um esporte que os Estados Unidos ainda não estão na prateleira de cima. Estados Unidos no futebol, que é o esporte mais popular do mundo, ainda é coadjuvante. Então, assim, o esporte dos Estados Unidos, é claro que a próxima Olimpíada, Los Angeles, eles querem fazer uma festa que eles... Lembrando que a última Olimpíada em Los Angeles foi em 84 e a gente tinha o pessoal da Cortina de Ferro fazendo boicote, devolvendo, na verdade, o boicote que tinha acontecido 4 anos antes em Moscou, quando os países não foram. E a gente lembrar que os Estados Unidos encabeçaram um boicote de 64 países. E a Rússia, quando também decidiu não ir, ela só fez 17 países
não irem para os Estados Unidos jogar em Los Angeles. E aí o Azen lembrou. Nessa edição dos Jogos, foi que a China começou o despertar dela esportivo. Justamente. E só lembrando uma coisa, gente, eu não sei se vocês acompanharam, mas foi uma tremenda decepção nos Estados Unidos a derrota deles no basquete 3x3, porque é basquete de rua. Os dois times, o masculino e feminino, perderam logo de cara. Eles estão enlouquecidos, porque é o país do basquete de fundo de quintal, jogado na rua. Outro ponto sobre o qual vocês disseram, o Vitor falou isso, né? Se vai entrar em campanha, o Marco Rubio, que é um senador, Marco Rubio, um dos senadores apoiadores do Donald Trump, ele fez um escarcéu, e a extrema-direita dos Estados Unidos fez o maior escarcéu sobre a boxeadora que eles acusaram de não ser. Então, isso aí já está sendo usado na campanha. Olha que absurdo, estão deixando o homem disputar esporte feminino. Boxeadora argelina, né? Isso já é um tema de campanha nos Estados Unidos, com candidato prometendo. O Trump falou isso. Se eu for presidente, não vai ter homem competindo em esporte feminino, não. Ele não estava falando dessa, mas ele falou isso antes desse episódio. Curioso. Isso é uma pauta conservadora do mundo, né? A gente escutou muita gente aqui falando sobre esse quadro, quando a moça, na verdade, ela tem muita testosterona no organismo. E aí, por isso, ela tem mais força. Agora, como você falou bem, o Phelps, ele tem o braço dele era diferente de todo mundo, que dava vantagem para ele na piscina. Ou seja, você vai falar o quê? Não vou deixar o Phelps nadar porque ele tem essa mão torta? Não vou deixar o Garrincha jogar porque ele tem o joelho para dentro? Inclusive, Marcelo Azen, e só para finalizar aqui, a questão do basquete, que a gente vê que o basquete dos Estados Unidos é franco favorito, com o Dream Team, que começou em 92, a gente lembra que só existe Dream Team por causa de Oscar, Marcel e companhia, que ganharam deles em Indianápolis no Pan-Americano de 88. Foi a primeira derrota dos Estados Unidos em casa e a primeira vez que eles tomaram mais de 100 pontos. Só existe Dream Team por causa disso, por causa da gente. Por isso que o Oscar virou lenda lá nos Estados Unidos. Claro. E eu queria lembrar, Marcelo Azenha, que isso que está acontecendo com a boxeadora argelina, nós brasileiros já vivemos, não sei se vocês lembram da Edilene Silva. Edinanci Silva, Edilene, ó, peço perdão pelo erro. A Edinanci Silva era uma tremenda judoca, né, que era favorita na modalidade dela, eu não vou lembrar agora em qual Olimpíada, mas foi há muitos anos atrás, né, e ela sofreu muitíssimo, ela acabou, obviamente, não ganhando nada, justamente pela pressão que a polêmica, né, acabou exercendo sobre ela, né, e então até por esse episódio nós brasileiros deveríamos ser um pouco mais sensíveis com a situação dessa boxeadora argelina. E eu queria também ressaltar que o nosso público, a gente estava falando aqui de torcida geopolítica no começo, e nosso público já está torcendo bastante aqui. A gente tem, por exemplo, o comentário do Carlos Alberto Marques da Silva, ele diz: e viva a China ontem, hoje e sempre. Ele já escolheu o time dele aqui. Quem também escolheu o time foi a Conceição Lima, que diz: quindim é melhor que creme brulee. Muito bem, eu concordo plenamente. E queria também fazer um comentário do Thiago Lima, que é uma pergunta para vocês, Azenha e Marcelo. Qual era a perspectiva após Rio 2016 para o Brasil? Como o Brasil pode se tornar uma potência olímpica? Marcelo Castilho. Olha, incentivo e dinheiro, não tem mistério. Você tem que fazer programas de incentivo. A gente tem o Bolsa Atleta aqui, que foi descontinuado ou perdeu muito da força dele depois da Olimpíada do Rio. Era como assim, vamos criar e o resultado teria que sair imediatamente. Ou seja, se você não conseguisse o resultado imediato, você joga aquilo fora, esquece, não serve para mais nada. Eu acho que o Brasil, se quiser se tornar uma potência olímpica, ele tem que mirar em provas que dê muitas medalhas.
tênis de mesa, tiro, levantamento de peso, judô, natação. Se ele não se focar nisso, ele vai continuar sendo prateleira de baixo. Agora, tem que ter a vontade política, né? Não adianta você bater ou tirar foto com o cara ganhou hoje, tá aqui ele, ó, amanhã, depois você esquece quem é a Beatriz, passou a Beatriz, ninguém sabe mais da Beatriz, ninguém respeita mais nada. Perfeito. Azenha. Dinheiro, né, Vitor? Dinheiro. Você precisa... O Brasil não tem nem o que a China tem, que é uma superestrutura. A China tem 2.000 centros de treinamento. Eles têm os olheiros. Na ginástica, pegam as crianças com... Aliás, dá muita discussão na China, inclusive isso. Famílias reclamando. Eles pegam as crianças, às vezes não tomam da família, mas recrutam a criança com 5, 6 anos de idade para treinar. E a criança fica lá num centro de treinamento. Então, a China tem 2.000 centros. O Brasil não tem nem a estrutura física para ter um grande desempenho olímpico e também não tem o que os Estados Unidos têm, que é uma base formada nas escolas, seja nas escolas públicas. Escola pública de high school e depois na universidade. Então, o nosso sistema ainda é em cima do Bolsa Atleta, que é um incentivo para uma pessoa, entendeu? Nós não estamos tirando o melhor de 200 milhões de brasileiros. Então, enquanto nós não tirarmos o melhor de 200 milhões de brasileiros, nós não vamos para lugar nenhum. Vamos ficar nessa posição, 13º, 12º, né? Tá aqui o Thiago Lima, escola mais esporte na base. É isso aí, gente. O Thiago resume para a gente. Perfeito. Agora pergunta quantas escolas no Brasil tem ginásio esportivo? Exatamente. Quantas escolas tem ginásio? Um ginásio? ginásio de boa qualidade, né? Porque você fazer um ginásio para ginástica, quantos aparelhos? Você precisa de aparelhos de boa qualidade, precisa de manutenção, isso tudo custa dinheiro. Perfeito. A gente vai para a última pergunta do programa. A gente fizemos grandes debates aqui sobre a questão olímpica, esporte, formação de atletas, mas não podemos deixar de falar nesse programa do que é provavelmente o assunto dessa semana e talvez das próximas também, que é o cenário na Venezuela após as eleições. Nesta sexta-feira, o governo norte-americano afirmou que reconhece o opositor Edmundo Gonçalves Urrutia como verdadeiro vencedor das eleições do último domingo, contrariando os números oficiais da autoridade eleitoral venezuelana, que dão como ganhador ao presidente Nicolás Maduro. Como vocês avaliam as possíveis consequências dessa decisão de Washington, Luiz Carlos Azenha? Eu recomendo a vocês que estão nos assistindo, também a Marcelo e Vitor, eu acho que vocês não tiveram tempo de fazer isso, vão lá no X e assistam a entrevista coletiva que o presidente Nicolás Maduro e o deputado Jorge Rodrigues acabaram de dar, desmontando a fraude que é a contagem da oposição, na qual o Blinken se apoiou, o secretário de Estado americano, para fazer a afirmação. Eu acho que o Blinken está correndo muito risco de se tornar a versão número 2 do Colin Powell, lembra? O homem das armas de destruição em massa, que ele acusou na ONU, foi tudo desmentido pela realidade. O Blinken está correndo. Jorge Rodrigues falou, sabe essa apuração que a oposição publicou? Nós baixamos todas as atas e fizemos uma investigação. Em primeiro lugar, só tem 31% das atas publicadas. Não dá para chutar um resultado baseado no número de atas que eles publicaram. E aí ele puxou um monte de papel e falou, olha o que eles publicaram. Atas sem assinatura, puxava uma atrás da outra, reprodução. Atas sem assinatura de mesário, sem assinatura do operador da máquina, e puxou o caso de um jornalista morto em 2016, que, segundo Jorge Rodrigues, votou milagrosamente em 2024. O que mais o Maduro disse? Assim que o Supremo Tribunal de Justiça pedir, deve ser nos próximos dias, eu vou entregar todas as minhas atas e nós vamos publicar na internet. Se não baterem, se as minhas forem as verdadeiras e da oposição forem falsas,
o Urrutia e a Maria Corina Machado vão pagar o preço dessa fraude na justiça. Se isso acontecer, o Antony Blinken e os Estados Unidos estarão completamente desmoralizados. Brasil, Colômbia e México, que estão mais reticentes, serão aplaudidos. Marcelo. Inclusive, o embaixador Celso Amorim está lá, né? Foi para lá para acompanhar de perto, viu tudo, falou assim: a princípio, daqui da onde eu posso enxergar, não está acontecendo nada demais. Tomou pau aqui da oposição aqui, direto, dizendo que o nosso governo acoberta o chavismo, acoberta o Maduro. Por trás disso tudo tem uma palavra-chave que se chama petróleo. Petróleo. É essa questão. A Venezuela possui a maior bacia inexplorada ainda de petróleo do mundo e tem gente querendo pegar. Com quem está no poder nesse momento, é mais difícil você fazer negócio. Embora a gente lembre que com Chávez, com Maduro, com quem quer que seja, os Estados Unidos nunca deixaram de parar de comprar petróleo da Venezuela. Eles podem botar muitas sanções comerciais e embargos sobre a Venezuela, mas eles botam embargo, mas continuam comprando o que eles precisam. Perfeito. Antes de encerrar, eu queria ler um excelente comentário de uma das nossas espectadoras, a Shirley Rosa, que a gente estava falando aí sobre o que o Brasil precisa para se tornar uma potência olímpica, ou pelo menos ter melhores performances nos Jogos Olímpicos, né, no próximo ciclo olímpico. E a Shirley lembra, né, de um acontecimento na nossa política esportiva que é muito pertinente, né? Ela lembrou da ex-ministra do esporte, Ana Moser, né, também grande craque do nosso voleibol, né? E ela diz: a Ana Moser estava preparada para mudar os rumos do esporte. E daí veio o Fufuca. É verdade, aí veio o Fufuca, né? Enfim, com este comentário pertinente, mas também um pouco triste, nós encerramos o programa Ópera Olímpico desta sexta-feira. Hoje nós tivemos uma maravilhosa conversa com Marcelo Castilho e com Luiz Carlos Azenha. Muito obrigado aos dois, muito obrigado ao Zé Igor, fazendo novamente um grande trabalho nos bastidores, e muito obrigado a todos vocês que nos assistiram e colaboraram aqui com o nosso debate no chat. Uma boa noite a todos e até o próximo programa.